Eu não tenho dúvida que a religião é uma arma poderosa utilizada por muitos dos sistemas políticos e ideológicos para exercer forte poder influente através do medo. E é por isto que a religião não é combatida por muitos deles. Elas, na verdade, auxiliam a fixar seus pensamentos e a manter um coletivo sob dominação. O medo, o pavor de ir contra a própria divindade manterá sempre sobre o cárcere de uma sociedade escravizada. E o poder do Estado descobriu isto. E desde que o sistema religioso não interfira e não vá contra seus ideais, nada a temer. A religião até se tornará tolerável e até será útil. Vemos claramente isso na própria história mundial. Cristo lutou contra muitos dos sistemas religiosos de sua época, fundamentadas na própria lei mosaica, que determinava matar a pedradas os adúlteros e os prostitutos, olho por olho, dente por dente. O preço de ir contra esse sistema implantado era a morte, sem qualquer piedade, e faziam questão de expô-los em praças públicas para que todos vissem aquele palco de terror e não caíssem no mesmo erro. Agora, imagine chegar alguém neste meio todo falando em perdão aos prostitutos, às adúlteras. É óbvio que o preço seria a cruz, e ele sabia disto. A verdade é que toda ideia nova que vá contra o sistema político deverá ser avaliada com muito critério e assim aceito ou então combatido. Mas em tudo isso nós vemos o quanto que o Estado ele usa da religião para se manter no poder. Em certas culturas, a religião se fundiu tanto ao Estado que se torna um elemento só na sua própria Constituição. Vemos muito isso em certas regiões do planeta, onde a religião e a política estão tão ligadas que já não dá mais para saber onde uma começa e a outra termina. Isto é claro na história do Império Romano, quando viu seu poder desmoronar e estar ameaçado por um cristianismo, o qual se proliferava de sobremaneira assustador. A semente do Cristo se alastrava e punha todo o império sob o risco. Como diz a célebre frase, se você não pode contra o inimigo, junte-se a ele. Foi assim que o imperador Constantino se tornou cristão e constituiu o cristianismo como a religião oficial do império. Tudo isto para salvar o próprio império. O primeiro papado, então, instituído, tendo como Constantino o imperador, o primeiro papa a ser instituído, se torna então o mentor das novas regras do Estado, e assim assegurando-se do poder. Na nova Constituição, o Estado então veste a máscara do cristianismo e vivem felizes para sempre. E todos nós já sabemos como tudo isso termina, né? As indulgências, a Inquisição, que matava e queimavam vivos todos que contradiziam o império, e que em nome de Cristo diziam eles fazer justiça. Assim, expunha suas vítimas num palco de terror. O amor, como semente original da missão cristiana, era realmente derrubado pelo sistema. Na verdade, a religião e o Estado são uma combinação perfeita para aqueles que querem se perpetuar no poder. A não ser que a religião seja um incômodo, uma revolucionária de ideias do Estado. Manifestações contrárias ao sistema sempre existiram e sempre vão existir.
nas conspirações da psique do homem, seja através de personagens que empunharam a espada, através de pequenos grupos que se reuniam às escondidas proliferando suas ideias entre as cavernas. A sublimidade foi real na arte, na música. Grandes personalidades como Leonardo da Vinci e outros tentaram repassar em suas telas e pinturas ou músicas eruditas seu antagonismo oculto e também a sua insatisfação com o consciente coletivo. Maquiar uma verdade conspiratória era a razão da própria subsistência humana. O medo de falar com voz audível os fizeram retratar suas mensagens através da arte como uma forma de protesto. O medo, o pavor da Inquisição, de serem queimados vivos, os fizeram achar um caminho de manifestarem suas mensagens, aprisionadas dentro de si. Os sistemas podem exercer um medo tão grande que é melhor se calar ou, quem sabe, pagar com a vida, ou então se expressar de uma forma que somente alguns entenderão. Um exemplo disso foi Copérnico, que teve que negar sua própria teoria, ou então seria condenado pela corte com a própria vida. E esta mesma sublimidade vemos hoje nas mídias que ocultam suas mensagens num simples e aparentemente inofensivo desenho animado. A teoria da conspiração, que desde os meados dos anos 60 tem tramado por meio de um planejamento secreto toda uma ação para mudar todo o sistema global. Um assunto muito explorado nas mídias, indivíduos ou grupos que formularam suas teorias conspiratórias têm origem na própria psique do homem que almeja o poder. Tanto a conspiração e a sublimidade têm sido instrumento do bem como do mal. Vamos falar mais disto nos próximos documentários, cujo tema Faces do Poder e da Influência Coletiva. E você, o que pensa disto?